e deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bem, aqui nós temos o resumo da Bíblia em apenas um versículo, verso 16. Porque Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas de tal maneira, a tal ponto, algo fez Deus te, porque o amor envolve ação. Muito obrigado, pastor. Amor envolve ação. Então Deus nos amou, diga Deus me amou de tal maneira que ele enviou seu filho Jesus para me buscar, para me salvar, porque ele não quer que eu pereça. Fica melhor quando nós aplicamos na primeira pessoa, não é mesmo? Fala, porque Deus amou o mundo, a gente sempre pensa lá fora, mas quando Deus me amou tanto, como eu citei até na oração e eu sempre falo, a Bíblia fala que lá em Oséias, que com laços de amor, o Senhor nos atraiu para perto dele. Olha só que coisa maravilhosa, ele enviou um laço, trouxe para perto, o laço. Oh. Então, a quem Jesus veio? Estava fazendo um resumo aqui sobre a vida do ser humano em geral, trazendo o cumprimento de profecias da palavra de Deus sobre a quem Jesus veio. Eu quero dizer, a primeira coisa é que Jesus veio para quem se encontra cansado. Tem uma profecia de Isaías, capítulo 42, verso 3, que ela é aplicada em Mateus, capítulo 12, versículo 20, diz: Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor juízo. Você se encontra muito cansado, talvez a sua alma esteja dilacerada, talvez as suas emoções estejam por um fio para você perder o juízo nesse sentido, assim, você não aguenta mais. Eu quero dizer que Jesus veio para você. Talvez você esteja com a sua saúde debilitada, esteja a ponto de desistir de todos os recursos que você já buscou. Eu quero dizer que Jesus veio para você. Eu quero dizer que você que se encontra sem uma solução, sem aparência de solução para os seus problemas, seja for o que você estiver passando, Jesus veio para você. Eu acho muito interessante aqui que ele fala sobre a cana quebrada, usando a comparação de uma cana, mas não é a cana de açúcar que nós conhecemos, é cana de junco. Quem conhece junco, se você quebrar a cana, ela continua ainda, passa a seiva, ela continua viva, mas ela está quebrada. Ela não tem mais como endireitar, se colocar em pé. Mas a tendência é que com o tempo, por causa que está quebrada, as dobras dela vão fechando cada vez mais, estanca o fluido da seiva e aquela planta morre. A outra comparação
é o pavio que fumega. Mais antigos como eu, que morou em cidade que não tinha luz elétrica naquela época, nós dávamos lamparina a querosene. E essa lamparina era composta por uma parte de vidro, um recipiente de vidro, depois na tampa um furo e um pavio de algodão que subia. Então, a querosene subia por esse pavio e ali você colocava fogo, e aquilo servia para iluminar o ambiente. E Jesus fala dessa lamparina que está apenas fumegando. Qual que é a tendência de uma lamparina que está apenas fumegando? Significa que não tem combustível embaixo. O que que vai acontecer? Apagar. Qual que é a tendência da cana quebrada que eu falei? Morrer. Jesus disse que a cana quebrada, ela não seria morta e o pavio que fumega não se apagaria. Jesus traria vida, traria esperança. Por isso, essa palavra para você nessa noite é uma palavra de esperança. Se você está abalado, Jesus quer restaurar. Se a sua saúde física está abalada, Jesus quer curar. Se as suas emoções estão abaladas, Ele quer restaurar. Se a sua saúde física está debilitada, Ele quer curar. Se o seu espírito está quase morto, está distante, Ele quer trazer vida nessa noite, porque Ele veio para isso. Ele veio para trazer esperança para quem não tinha quase esperança. E Ele quer nos regenerar para uma esperança viva. Tem um ditado popular que diz que a esperança é a última quê? Você concorda? Eu discordo 100%, porque segundo a Pedro 1,3 diz que ele nos regenerou para uma esperança viva. Aleluia! A esperança nossa não morre, mesmo com a morte do cristão, ele é regenerado e ele tem a vida eterna ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Jesus veio para salvar aquele que parecia não ter mais salvação. Jesus veio para salvar o perdido. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o perdido. Agora é interessante que Jesus usa essa expressão, Mateus capítulo 19, quando ele vai para a casa de Zaqueu. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, viu numa árvore para poder ver Jesus, e Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém que eu vá para a sua casa. Jesus tem falar uma palavra direcionada a Zaqueu sobre o pecado dele, sobre a vida dele. Ele toma uma decisão: Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Os religiosos que estavam ali começaram a criticá-lo. Mas você sabe por quê eles criticaram? Porque eu quero falar que as piores pessoas podem ser salvas também, que Jesus veio para todos. Porque para um judeu, outro judeu, trabalhar para Roma, que oprimia os judeus, era o pior indivíduo de todos. Um criminoso eles aceitavam, um ladrão qualquer eles aceitavam, qualquer outra pessoa era aceito, no sentido deles dizer: esse tem perdão, mas um miserável judeu cobrador de imposto, esse não tem solução. Jesus chegou na casa de um judeu cobrador de impostos e disse: Hoje veio salvação a esta casa. Jesus tem poder para gerar arrependimento em qualquer ser humano, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Uma pessoa, quando tem um encontro com Jesus, ele é transformado. A minha vida foi transformada. Eu creio que a sua foi transformada. Quem já teve a vida transformada pelo Senhor Jesus? Glória a Deus.
Então ele pode salvar qualquer um. Então, talvez você se sinta como o apóstolo Paulo, ele disse que Jesus veio para salvar os pecadores, o qual eu sou o principal deles. Ele se considerava o principal dos pecadores. Eu quero dizer que Jesus veio para salvar, para restaurar, para dar uma nova vida. Aqui no versículo 17 e 18 que nós lemos, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para que condenasse as pessoas, mas para que as pessoas fossem salvas por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A missão dele é salvar. Queridos, tem filmes. Eu já assisti um filme que deu raiva, deu nojo, que era DVD, não lembro, não, não era YouTube, alguma coisa assim, que mostrava um Jesus indeciso, um Jesus que não sabia exatamente a missão dele, se ele ia para a cruz, como seria. Então, uma heresia gigante. Jesus, e você vai acompanhar nesse estudo da revista, ele foi 100% homem, mas 100% Deus. Desde o dia do nascimento, Jesus sabia que o alvo era a cruz. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes de criar qualquer coisa, no tempo eterno de Deus, tudo já aconteceu. Jesus já sabia, o alvo dele era a cruz. Por quê? Porque ele veio para fazer aquilo que é impossível para nós. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse, ou qualquer ser humano pudesse se salvar por si mesmo, por que Jesus viria? Porque o próprio Deus deixaria a glória dele, se humilhasse. A Bíblia diz isso lá em Filipenses: se humilhou tomando forma de homem. Por que ele faria isso? É porque nós não tínhamos condição alguma de nos salvar por si mesmos. Então ele veio, ele se entregou. Eu fico imaginando uma reunião triuna, uma reunião no céu, antes da fundação do mundo, sabendo que o homem ia pecar, veio para satisfazer a justiça de Deus, era o sangue de um ser humano puro, dizendo: Pai, eu irei, eu me farei homem, eu vou encarnar, vou fazer a minha parte, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Poucos dias o pastor Jetson falou do sacrifício de Abraão, do ato de obediência, mas o que mais me chama atenção ali não é só a obediência de Abraão. Isaac ali, nós podemos dizer, figura Jesus. Imagina, né? Eu até falei no final da mensagem, Isaac ali deitado, vendo que seu pai iria matá-lo. E assim mesmo ele não esperneou, não gritou, não protestou, não chamou o conselho tutelar, fez nada disso. Ele simplesmente obedeceu. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter salvação. É salvação. Ele veio para trazer salvação. Quantos aqui já têm certeza absoluta da sua salvação? Quero dar uma dica aqui. No final dessa mensagem, quando estiver tocando o hino ou após o hino, eu vou fazer uma oração para você ter convicção plena dessa salvação, porque Ele não quer que você saia daqui com dúvidas no seu coração, Ele quer que você tenha essa certeza. O texto diz aqui, ó, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Sabe por quê? Porque todo ser humano ele nasce com a condenação. Eu e você nascemos com a condenação do inferno, por causa do nosso pecado que nós herdamos. A oportunidade é quando vida nos voltarmos para o Senhor. Jesus também veio para dar ao órfão o direito de filiação
a Deus. João capítulo 1:12 diz assim: "Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome." E aqui no Salmo 68:5 diz que ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus é em sua santa morada. Jesus veio para nos dar o direito de filiação a Deus. Outro ditado popular mentiroso: todo mundo é filho de Deus. Mentira. O texto aqui diz bem claro: todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus não quer órfãos, ele quer filhos para nos orientar como filhos dele, para nos guiar, para dar uma família. Toda família, ela precisa ter amor, ter carinho, ter compreensão. Deus compreende nossas dores, Deus até entende nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Ele não quer que nós continuemos nelas, mas ele entende como um pai entende o seu filho. E hoje ele está chamando você para se tornar filho dele, porque ele não quer orfandade em nenhum lugar. O que mais Jesus veio fazer? Para quem? Para julgar o homem. Deus é amor. A Bíblia afirma. O texto mostra que Deus amou que deu, mas ele vai julgar. O próprio Jesus, Atos 17:31 diz: porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora, quem será condenado? Todos nós nascemos condenados, temos a oportunidade de sair da condenação, sermos absolvidos por Deus, nos tornarmos justos diante de Deus por causa da justiça que Jesus fez e porque nós cremos e entregamos a vida a Ele. Mas quem é condenado no juízo final? Ou quando morre já não tem mais esperança, é para aqueles que rejeitam a oportunidade da salvação. Veja o que diz o texto que nós lemos aqui de João 3:18 e 19. Eu vou repetir o 18 porque eu quero o final agora. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É que quando mesmo nós entendendo nossa situação de perdição, que nascemos em pecado. Se tem alguém aqui que nunca pecou, eu vou pedir para o Francis pegar um paralelepípedo e jogar em mim aqui. Não você, mas alguém que ainda não pecou, jogar em mim, a primeira pedra. Então ninguém levantou a mão, ninguém pediu a pedra, todos compreendem que são pecadores, amém? Amém? Concordamos com isso. Deus sabe que nós não tínhamos condições, como eu já falei. Então o que que ele fala? Estou dando a oportunidade, é deixar essa velha vida e entrar numa nova vida, onde não só suas dores físicas, suas dores emocionais e espirituais, mas eu quero dar uma oportunidade de viver eternamente do meu lado. Porque a Bíblia fala do destino do ser humano. Lucas, quando Jesus fala o que alguns dizem parábola, que na verdade não é parábola, é Jesus fazendo um relato da vida após morte, e ali não era a condição social daquelas duas pessoas que fala do rico, do mendigo e de Lázaro, ah, Lázaro e o rico, né? Lázaro, o mendigo, ali não é a condição social. Ele fala da realidade pós-morte, é porque um se converteu. A Bíblia diz que Lázaro, ao morrer, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso, no mesmo lugar que Jesus falou para aquele homem arrependido na cruz. Verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi levado ao paraíso.
Ao passo que o outro, quando ele abriu os olhos, no outro lado, na outra dimensão, ele diz que ele estava no inferno, em tormentos, sofrendo, lembrando da vida que ele teve, das oportunidades que ele rejeitou, e até conversava com Deus, e tá como Abraão, pedindo para Deus ressuscitasse Lázaro para avisar os seus irmãos. Deus responde para ele: tem Bíblia. Ouvirem a Bíblia, ainda que alguns dos mortos ressuscite, eles não crerão. Sabe uma prova bem clara de alguém que ressuscitou dos mortos, eles queriam matar de novo? Lázaro, de Jesus, João de Marta e Maria, João capítulo 11 de Jesus, ressuscita ele. E aí, como muitas pessoas acreditaram, os religiosos diziam, agora nós temos que matar dois. Jesus e matar esse outro aí que já morreu uma vez, matar de novo, porque estão acreditando em Cristo. Então, o meio para você se voltar para Deus é acreditando na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a Bíblia fala do destino do ser humano, ou com Cristo, ou sem Cristo. Porque o juízo final é só para aqueles que rejeitaram a salvação agora. Deus não quer que você rejeite a salvação. Então, quando que é o dia da salvação? Quando é o dia da decisão? Diga comigo, hoje. Repita com convicção, hoje é o dia da minha salvação. Aleluia. Veja o que diz aqui em 2 Coríntios 6:2. No tempo aceitável escutei você, aliás, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Está dizendo que Deus ouve a pessoa quando? No dia oportuno. Fala de oportunidade. Não deixe passar a oportunidade, porque o amanhã não nos pertence. Talvez Jesus venha hoje buscar a sua noiva. Talvez seja o dia da minha morte, da sua. Não estou desejando para ninguém. Queremos longos dias sobre a face da terra, ver o cumprimento das promessas. Eu anseio pelo dia do arrebatamento. Eu não sei você, mas eu anseio por esse dia. E eu quero estar com o Senhor para todo sempre. Por isso eu tenho essa certeza da salvação. Curve a sua cabeça nesse momento, porque a Bíblia nos diz ainda, veja com os olhos fechados. Hebreus 3, 7, 8 diz assim, ó. Por isso, como diz o Espírito Santo, veja só, o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Reflita nessa música. Depois eu vou fazer essa oração para que você tenha a oportunidade de confessá-lo. Nesse amor de Deus, não é porque nós merecemos que Jesus veio para morrer em nosso lugar, porque Ele nos ama. Acredita nessa letra, diz que o Espírito Santo arde em ciúmes por nós, mas é um ciúme de zelo. Nesse grande amor que você está envolvido agora, porque esse ambiente foi tomado pelo amor do Pai. E se você que ainda não tem certeza da salvação, todos estarão com os olhos fechados, você não vai sair do seu lugar. Hoje eu quero que você faça uma oração no seu lugar mesmo. Eu apenas estarei com os olhos abertos. Mas eu quero que você, se você quiser ter essa certeza da salvação, aí nessa noite com essa decisão, uma palavra tão clara sobre perdição e salvação, a necessidade de arrependimento, de confessar Jesus.
quero que você quer ter essa certeza da salvação. Eu quero que você erga uma de suas mãos. Não estou pedindo para vir aqui à frente, todos estão com os olhos fechados. E você vai repetir essa oração assim comigo. Senhor Deus, é necessário falar em voz alta. Eu peço para que todos repitam em voz alta, mas só aqueles que ainda não têm a certeza da salvação estarão erguendo o seu braço. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador e estou perdido sem o Senhor. Eu quero pedir o teu perdão, purifica-me do meu pecado, passa o sangue de Jesus sobre a minha vida, e eu confesso que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor, Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.